Boa noite, né? Vamos estar voltando aí para a segunda parte da aula e vamos estar falando sobre mais uma doença, né? Do âmbito de psiquiatria, que é a esquizofrenia. E o que a gente vai estar falando aí a respeito da esquizofrenia, né? Vamos começar lembrando, gente, que o dia, né, mundial da pessoa com esquizofrenia aí é 24 de maio, né? É o dia que se comemora aí o Dia Mundial do Portador de Esquizofrenia, tá? Esquizofrenia, que é, né, essa doença esquizofrenia aí, que tão misteriosa quanto o autismo, né? Esquizofrenia se caracteriza pela perda, né? A perda do contato com a realidade, né? Então, o esquizofrênico também vive seu mundo, às vezes de maneira, né, até que maneira diferenciada, né? A gente fica meio que perdido, né? Quanto à esquizofrenia, né? O que será que é, então, aí a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é um mundo aí, né? Fora da realidade, tá? Então, a gente vive aí, né? Um mundo aí, né? Fora da realidade, tá? Na esquizofrenia. A designação comum, né, a várias psicoses. Então, a esquizofrenia é um leque de psicoses, de doenças aí, né, psicóticas, tá? Definidas por uma separação entre a ação e o pensamento, né? Então, como que ela age, né? Ocasionando a perda do contato com a realidade. A pessoa faz, gente, ele tem vozes, ele escuta vozes, tá? O esquizofrênico, ele escuta vozes. E muitas vezes vozes suicidas, tá? Quem já teve oportunidade aí, eu já trabalhei em CAPS, né? Que é o Centro de Socialização. Pacientes portadores de esquizofrenia, às vezes eles falam assim: alguém está mandando eu te matar, mas fica tranquila que eu não vou fazer isso, né? Então, quer dizer, eles têm um controle, eles sabem que aquilo que as vozes falam, quando eles estão controlados, medicados, eles sabem que aquilo ele não pode fazer. Mas e se o paciente de esquizofrenia tivesse em surto, né? Sem tratamento, sem a droga lá para controlar, ele é capaz de ter ou até mesmo se suicidar, né? Uma voz fala para ele. E outra coisa que é uma característica comum que eu pude conviver com um paciente esquizofrênico, ele tem mania de perseguição. Ele fala: olha, eu estou todo ensanguentado, ele está me esfaqueando, me socorre. Então, ele tem uma visão, alucinação. Ele vive um mundo fora da realidade e ele sofre com aquilo, porque ele acredita que ele está sendo agredido, ele acredita que ele está sendo esfaqueado, ele acredita que ele está sangrando, tá? Então, é horrível conviver com alguém de esquizofrenia. Se você não tiver um bom controle emocional, você surta junto. Porque você é capaz de acreditar no que ele está falando. Ele tem mania de perseguição. O paciente chega e fala: ah, estão me seguindo, me socorre, me esconde, né? E se você não tiver um certo discernimento para saber que aquilo é da doença, que é da cabeça, né? Que aquilo é uma alucinação, ele está escutando vozes que não existem, você tem que tentar trazer ele para a realidade, falar: não, aqui não tem ninguém. Olha, fica calmo, ó, só está eu e você. Então, se você não tiver esse discernimento, você acaba surtando junto. Você começa a acreditar, né? Tudo que ele vai falando para você, você surta junto. Então, você tem que ser uma pessoa bem calma e tem que ter bem noção do que a doença pode causar, tá? O que é o esquizofrênico? Né? O esquizofrênico está relacionado aí ao âmbito da esquizofrenia, né? Esquizofrênico é o portador de esquizofrenia, é o indivíduo que sofre a doença de esquizofrenia, que é o sujeito chamado de esquizofrênico, tá? Então, esquizofrênico é o portador de esquizofrenia. Tem drogas, gente, que controlam, tá, essa patologia, controlam a progressão da doença, né? Então, evita que o paciente se torne mais agressivo, evita que ele possa causar algum dano para a sociedade ou para ele próprio, tá? Então, mas esse paciente tem que ser altamente acompanhado por um psiquiatra, por uma equipe de psiquiatria, tá? E ele tem que ter um acompanhamento. A pessoa que trabalha com esquizofrenia tem que estar sempre atento, tá? Não dá para descuidar, não. Tem que estar sempre atento mesmo nas atitudes, né?
E nunca dá para virar as costas para o esquizofrênico, tá? Porque depende do surto que ele tem, né? Ele pode te agredir. Então, nunca dá para você virar as costas para ele, não. Você tem que ficar sempre de frente, prestando bem atenção, sempre atento no que esse paciente pode estar fazendo, tá? Então, o que é uma esquizofrenia? Né? O que é a doença esquizofrenia? É uma doença caracterizada pelo perda de contato com a realidade. Ele vive num mundo bem fora da realidade, tá? O cérebro sofre um tipo de quebra que normalmente ocorre no fim da adolescência, no início da vida adulta. Então, quando ele está lá, né, da vida adolescente para o adulto, ele apresenta essa esquizofrenia, tá? Quem tem pessoas com esquizofrenia na família, né, ou quem pode conviver com esquizofrênico, sente de perto que é essa doença, né? A doença, a pessoa pode agredir alguém, até mesmo da família, tá? De dentro da casa, por exemplo, o filho pode agredir o pai ou a mãe, tá? É uma doença de difícil controle. Dá para ser controlado? Dá. Dá para conviver com o esquizofrênico? Dá. Dá, mas com sempre atenção, né, redobrada, tá? Então, por isso que as pessoas, né, a família que tem o esquizofrênico, geralmente contrata um cuidador, tá? Até porque eles não têm esse tempo hábil para ficar 24 horas com atenção, né? Então, contrata aí um cuidador para ficar atento, né, nas atitudes do paciente, tá? O tratamento aí, gente, são positivados, são tratamentos com remédio antipsicóticos, tá? Com neurolépticos, e aí que ajuda a reduzir os sinais dessa doença, tá bom? Os positivos aí adquiridos com a doença, né? Tipo delírio, alucinação, tá? E os negativos é a perda da habilidade mesmo, né? É bem triste essa doença, tá? Olha, a pessoa acredita que ele está sendo agredido, né? Olha aqui, né? Ele vê isso, ele sente isso, né? Então, essa é característica de um paciente portador da esquizofrenia, tá? Então, ele se sente agredido, ele se sente ameaçado, tá? Ele fica em pânico. Então, a gente, né, acaba até muitas vezes acreditando, tá? Então, aí a gente vai ver que tem vários subtipos da esquizofrenia, né? Que subtipo 1 ocorre aí uma redução da massa cinzenta, tá? E no subtipo 2 ocorre um aumento da massa cinzenta no cérebro. Então, gente, o grande desafio aí de pessoas portadoras da esquizofrenia é separar o que é ilusão, o que é realidade, até de quem trabalha com esse tipo de doença, tá? A gente tem que ter esse discernimento, o que é real e o que é fictício, né? Coisa da cabeça, coisa da patologia, tá? Tem uma substância lá chamada neurotransmissor, né? Que é a dopamina, tá? Que está envolvida lá no controle dos movimentos, do aprendizado, do humor, da emoção, da cognição, da memória desse paciente, né? Apresenta elevação muito além da normalidade, tá? Então, em consequência, né? O transtorno aí compromete os processos cognitivos, repercutindo aí no comportamento, tá bom? E nas emoções do indivíduo. A doença é crônica e ela vai evoluindo, né, através de crises e remissão dessa crise, né? Então, cada vez mais vai se agravando essa doença. O período aí de crise do esquizofrênico pode durar até um mês, tá? Ao passo que em momentos de remissão, né, o transtorno aí se silencia até por anos, tá? Então, né, tem um mês de surto, depois regride. Os fatores aí desencadeadores da doença, né, estão relacionados fortemente à genética, tá? Pois os familiares que apresentam um caso de esquizofrenia na família têm chance significativamente, tá, de vir desencadear o transtorno. Então, se tem casos na família, qualquer um, a qualquer momento, pode estar manifestando a doença, tá? Então, uma doença aí que foi comprovada que é hereditária. Normalmente afeta tanto os homens quanto as mulheres. E tem início lá na adolescência, da adolescência para a fase adulta. Segundo a revista de psiquiatria, a esquizofrenia afeta de 6 a 3% da população, né? Então, afeta de 0,6 até 3% da população mundial. Então, é muita gente, viu?
representando aí um grande número de pessoas acometidas por essa patologia, uma patologia grave, tá? O esquizofrênico é uma das patologias que eu, assim, no meu particular, considero uma das patologias mais graves na psiquiatria. Dessa forma, gente, eu acho que ele só perde para o psicopata, coisa assim, né? Dessa forma, a necessidade de serviço de saúde especializado, tá? É necessário também envolver a família, tá? Envolver o cuidado domiciliar, situação mesmo, e a atuação dos cuidadores, né? Então, quais são os sintomas dessa doença aí, né? Da esquizofrenia? Nós temos aí sintomas positivos, né? Que são os delírios, as alucinações, bem como a desorganização do pensamento, tá? E assim como os sintomas negativos. Os sintomas negativos incluem aí, né, a diminuição da vontade de afetividade, não se apega a ninguém, o entorpecimento aí, né, do pensamento, ele não consegue pensar muito. O portador de esquizofrenia, gente, ele não tem muito raciocínio, tá? E ele fica em um mundo isolado mesmo, ele se isola socialmente. Os sintomas cognitivos incluem a dificuldade de atenção, de concentração, de compreensão e até mesmo de abstração. Ele não consegue entender o que você fala com ele. E tem sintomas também afetivos, né? Que ele desenvolve uma depressão, uma ideia de tristeza, tá? Só pensamentos ruins mesmo, é uma ruína, tá? É um pensamento autodestrutivo mesmo. Então, quem trabalha aí com esquizofrênico vai ter que tentar elevar essa autoestima do esquizofrênico. E o principal fator para quem é cuidador do esquizofrênico é trazer ele de volta para a realidade. Então, há diversos sintomas aí, diversos tipos de esquizofrenia, né? E nenhuma característica única é comum a todos, tá? Os sintomas psicóticos da esquizofrenia, quem tem essa patologia, inclui o quê, gente? Inclui delírio, tá? A pessoa acredita que está vendo imagens, que está vendo alguém que está agredindo ele, que está esfaqueando ele, que alguém está perseguindo ele, tá? Que vai machucar ele. Então, é horrível. A pessoa tem certeza que aquilo está acontecendo. É uma alucinação, é uma incoerência de pensamento, né? Você olha e não está vendo nada disso, mas ele está lá sofrendo, gritando, chorando, né? Então, você tem que entender, a tentar acalmar essa pessoa, não precisa entrar em pânico, nem ficar com medo, mas tenta acalmá-lo, né? E trazer para a realidade, falar, não, olha, fica calmo, nada disso está acontecendo, olha aqui para você ver, né? Ele fica, às vezes, catatônico, né? Às vezes, olhando para o nada também, fica o dia inteiro parado, assim. Paciente esquizofrênico, às vezes, ele fica olhando para o nada o dia todo, tá? Ou ele fica totalmente hiperativo, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso, gente, quando ele toma a droga, né, que controla a esquizofrenia, ele fica mais calmo. Mas quando vai passando o efeito da droga, por exemplo, se ele toma uma injeção de Aldol ou Aquinetol uma vez por mês, aí, conforme vai passando o efeito da droga, ele vai acelerando de novo, tá? Ele vai passando esse momento de calma dele, de apatia, ele vai voltando a ficar elétrico novamente. Então, por isso, o paciente portador de esquizofrenia tem que estar sempre muito medicado, tá? E muito bem controlado esse tratamento, ele tem que estar sob controle, porque senão, né, é muito arriscado esse paciente ficar sem tratamento. É um tipo de patologia que não dá para ficar sem tratamento constante, tá? E o que mais que eu posso estar falando, né, do paciente aí, né, com esquizofrenia, né? O que mais que eu posso estar falando? Sinais e sintomas, né? Ele tem um comportamento aí pueril, regredido, ele apresenta desorganização de pensamento, tá? E até mesmo do comportamento. Ele não age de acordo com o momento, né? Cada hora ele faz uma coisa do jeito que ele quer. É um paciente totalmente perdido, né? Você não tem muita noção do que ele está fazendo, tá? Então, assim, é um paciente que você fica até com medo, né? Mas não tem necessidade de você ficar com medo desse paciente, tá? Porque você só tem que ficar atento, né? Para que não te causar nenhum dano, nem mesmo a ele próprio. Ele tem um contato social, uma afetividade mais superficial, ou mesmo infantil, viu?
ele gosta de brincar, né? É um paciente, às vezes, agradável quando está sob controle. Ele é amável, viu, gente? Quando a esquizofrenia está sob controle, é um paciente bastante carinhoso, porque ele não tem muito discernimento, ele tem um pensamento meio infantil. Então, é como se eu estivesse lidando com uma criança mesmo, apesar, ele pode ser até um adulto, né? Mas ele tem comportamento de criança. Então, ocorre a alteração cognitiva de pensamento, tá? Relacionado principalmente à atenção, à memória, ao raciocínio, que pode trazer aí até prejuízo social, né? E para o trabalho, é uma pessoa que não vai conseguir ter uma vida normal. Então, o portador de esquizofrenia, eu acredito que dificilmente ele vai conseguir ter uma vida normal, tá? Ele vai ser uma pessoa fechada, né? Isolada, tem reação emotiva aí desmensurada, inoportuna, tá? Tem um riso aí que do nada ele começa a dar risada, ele fantasia, né, muitas coisas, tem projeto aí ou ação fora da realidade, às vezes até extravagante, tá? Então, é um paciente que às vezes a pessoa fica com medo, né? Mas também, se for bem controlada, não tem motivo, né? Essa esquizofrenia, quando não tratada, a gente vai trazer consequências aí sim, né? Vão ser consequências aí horríveis. Uma das consequências aí horríveis vai ser surto frequente, tá? Então, esses surtos aí frequentes são pacientes que não fazem, né? Ou interrompem o uso da medicação, tá? Então, tende aí a ter surto psicótico com frequência, né? Delírio, pensamento incompatível com a realidade, como achar que está sendo perseguido, tá? E alucinação. Exemplo de alucinação, ele escuta a voz sem parar, que conversa com ele, que manda ele fazer as coisas, né? Até mesmo suicídio, suicidar alguém, tá? Isso eu posso falar com tristeza, porque eu já presenciei pacientes de esquizofrenia falando que ouviam vozes, né? Vozes que mandavam fazer alguma maldade com alguém, mas que ele sabia que estava errado e não ia fazer. Então, é um paciente que às vezes você fica meio temeroso, né? Você nunca sabe quando ele vai obedecer as vozes ou não. Mas se ele tiver medicado, com certeza ele vai ter o discernimento do que é o certo e o que é errado, tá? Vai ter grande dificuldade aí em retornar a uma vida normal, né? Então, o paciente esquizofrênico vai ter o controle, mas não vai voltar a viver normalmente na sociedade, trabalhando, convivendo com as pessoas, tá? Então, gente, é muito difícil, né? Ser um portador de esquizofrenia, tá? O que você, cuidador de um paciente aí de esquizofrenia, o que você deve estar fazendo, tá? Os sintomas, gente, né? A gente já viu que tem sintoma positivo, um exemplo de sintoma positivo aí é o delírio, né? A pessoa, o paciente sofre aí alucinação mesmo, acredita, né? Que está vendo algo à sua volta, tá? A pessoa pode acreditar que está sendo perseguida, filmada, e ele tem um argumento forte, ele acredita naquilo. Ou também a alucinação. O que é alucinação, gente? O portador aí de esquizofrenia, né? Pode aí sentir odores, tá? Sabor diferente no alimento. Às vezes ele acredita que aquele alimento tem veneno, às vezes tem mania de perseguição, tá? Não quer comer. Então, a gente tem que ficar vendo, né, como ele se comporta. Ele tem alteração de pensamento, tá? Os pensamentos dele são confusos. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, né? E acaba aí fugindo da realidade, tá? Agora, já os sintomas negativos, né? É a cognição dele está comprometida, ele tem total apatia, tá? Ele não consegue ter uma linha de pensamento, fica olhando para o tempo, não fala coisa com coisa. Então, você vê que é um paciente que a gente brinca, né? Fala que está no mundo da lua, não tem? Quando a pessoa não fala coisa com coisa, a gente fala, fulano está no mundo da lua. Isso é um paciente com esquizofrenia, tá? Ele vive em outra dimensão, não está ali, né, naquela realidade. E o que mais, gente? Tem alteração de afeto, tá? Então, ele apresenta enorme dificuldade para mostrar um carinho, para mostrar uma atenção, para mostrar um sentimento ou uma emoção. É um paciente apático. Tem dificuldade para elaborar frase, o pensamento dele é incoerente, tem uma desorganização mental total, tá? Então, é importante aí que durante uma crise, né, o cuidador precisa proceder de certa forma, tá?
tem que saber ouvir esse paciente, tá? Com muita atenção. Se for necessário, ficar horas lá escutando as histórias dele, né? O que ele está falando? O que será que ele quer falar para mim, né? Tentar trazer ele para a realidade mesmo, né? Às vezes ele conta toda uma história, gente, né? Às vezes ele está apático, tá? Às vezes ele conta toda uma história que não tem nada a ver, né? Fica contando uma coisa fora da realidade. O que você tem que tentar, né? Você tem que tentar aí falar para ele explicar, né? Olha, a gente está aqui. Você sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo, né? Começar a puxar ele de volta para a realidade, tá? Falar simplesmente necessário, não falar muito na cabeça, não. Ao invés de você ajudar esse paciente, você vai deixar ele mais confuso ainda. Não contra-argumentar, tá? Não falar para ele, não, nada disso. Não, você tem que trazer ele pela realidade, mas de uma forma sutil, tá? Se ele falar, olha, estou me batendo, fala, tá eu e você aqui, ó, né? Olha, só tem eu e você. Então, né, não tenta contrariar, mas traz de uma forma positiva ele de volta para a realidade, sem retrucar o que ele está falando, tá? Não desqualificar o que ele sente, né? Não fala mentira, não existe, tá? E sim fala, você tá bem. Se ele fala, estou todo machucado, sangrando, você fala, não, você tá bem. Não fala nem não, tá? Fala assim, você tá bem. Olha aqui como você tá bem. Tá muito bem, olha, tua pele tá legal, como você tá bem, né? Então, traz ele para pensar o positivo, tá? Propor atividade aí relaxante, né? O paciente esquizofrênico, ele gosta bastante da terapia ocupacional, tá? É um paciente que interage. Ele gosta de pintar, ele gosta de mexer nas coisas, né? É um paciente que participa lá quando ele está sob o controle das atividades físicas, tá? Então, é um paciente bem legal, né? É um paciente que se interage quando ele está sob o controle, tá bom? E uma música relaxante, uma atividade relaxante como pintura, né? Coisa manual, esse paciente de esquizofrenia vai gostar bastante desse tipo de atividade. E esse tipo de atividade vai fazer bem para ele, tá? No portador de esquizofrenia. Então, é um tipo de atividade legal, uma pintura, né? Um desenho. Ele gosta também de festa, de música, uma música relaxante, né? E o diagnóstico da esquizofrenia, quem vai fazer, gente? O diagnóstico da patologia de esquizofrenia tem que ser feito por um psiquiatra, tá? Então, quando você, cuidador ou alguém da família, começa a observar, né, certos tipos de comportamento que condiz com a doença da esquizofrenia, tipo isolamento, alucinação, mania de perseguição, você deve encaminhar essa pessoa, né, esse cliente, para o psiquiatra, para que ele faça o diagnóstico, tá? Porque ele vai observar de forma minuciosa a vida desse portador, desse transtorno, durante ao longo do tempo, né, até poder estar fechando esse diagnóstico, né? E aí, então, ele vai utilizar aí de medicamentos para fazer o controle da evolução dessa doença, de psicoterapia, de terapia ocupacional, né? De intervenção aí familiar, se for no caso, né, se tiver condição, até mesmo de uma ação de cuidado em casa, tá? Tendo o cuidador aí como atuante. E até mesmo uma musicoterapia, né, uma psicopedagogia, tudo isso vai ajudar e muito no tratamento aí do paciente portador de esquizofrenia, tá? Então, gente, durante esse leque de tratamento, né, o cuidador passa a ser de suma importância no tratamento do esquizofrênico, tá? Os cuidados podem abranger aí, além da ajuda das necessidades nas atividades diárias, até mesmo, né, a vida prática, o acompanhamento do tratamento como um todo. Então, é um paciente que vai precisar ser acompanhado durante 24 horas do dia. Então, o cuidador vai se tornar aí muito importante, né? E um aliado na atenção aí ao portador da esquizofrenia, tá? E ele vai ter que planejar mesmo como que vai ser o dia do lado desse paciente, né? Então, como vai ser o dia do lado desse paciente, tá? Então, vai ter que planejar aí, né? O que eu vou fazer para auxiliar esse paciente? Então, existem aí certos cuidados, né, que o cuidador tem que ter conhecimento
sobre os sintomas possíveis, tá? E todo o sofrimento, né, ao longo dos anos do portador aí de esquizofrenia. Então, o cuidador, né, se ele tiver esse conhecimento, ele vai poder desempenhar um papel ativo nesse tratamento, vai colaborar muito para, né, o desenvolvimento desse paciente, tá? E sobre o controle do estado, até mesmo emocional desse paciente, né? Então, o que o cuidador deve fazer para ajudar esse paciente portador de esquizofrenia? Gente, o cuidador deve evitar qualquer que seja a situação de estresse desse paciente, tá? O portador de esquizofrenia precisa e necessita de viver num ambiente calmo, tranquilo, tá? Um ambiente alegre. Vai ter que auxiliar no cuidado com o sono, procurar criar uma rotina para dormir, para acordar, manter a hora necessária de descanso noturno, para esse cérebro acordar descansado. Evitar a interação medicamentosa de medicamentos com substâncias, como álcool, droga psicoativa, tá? Então, o paciente esquizofrênico não vai poder beber bebida alcoólica, muito menos estar usando droga. Levar o paciente aí frequentemente em psicólogo, né? Fazer o acompanhamento do psicólogo, consulta regular, tá? Fomentando aí uma psicoterapia, né? O que mais, gente? Criar uma rotina aí saudável, com alimentação, né, atividade física, higiene pessoal, lazer, entre outros, tá? Evitar isolamento social desse paciente. Trazer esse paciente para o convívio social, né? Mesmo que for ali com a família, com os irmãos, que muitas vezes se torna um paciente isolado, né? E esse paciente deve estar no meio da família, ele precisa desse carinho, desse afeto da família. A gente, às vezes, conhece pacientes, né, de classe média alta, aí, ou de classe alta até, né, diria assim, que a família isola por vergonha, né, por discriminação mesmo. Então, nunca apresenta esse filho, esse portador de esquizofrenia. E isso, gente, eu considero como um crime, né, porque a pessoa não tem doença porque quer, né. Então, se dá para conviver, por que não, né, apresentar esse paciente como um filho, como alguém da família, ele precisa socializar e estar lá no meio social, né? Mesmo que for por alguns momentos, por algum instante, ou que seja um pouco, mas para se sentir querido, para se sentir amado, né? Então, eu acho assim, eu percebo o seguinte, as pessoas de classe alta têm mais dificuldade em aceitar, né, alguém da família com algum portador de alguma patologia, tipo a esquizofrenia ou autismo, do que a pessoa de classe baixa. Às vezes, uma família de classe baixa acolhe melhor, tá? Acolhe melhor o paciente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no CAPS e eu percebia isso. Uma família que às vezes não tem nem condição de pagar um cuidador, né? Acolhe esse paciente, leva lá para o CAPS, né? Dá todo carinho, atenção. A gente percebe que eles são amados mesmo pela família, tá? Às vezes, né? Nem todas. Agora, uma pessoa que tem condição, deve sim pagar um cuidador? Deve, né? Mas também não deve isolar esse paciente, deve manter essa comunicação, essa interação do paciente com a família. Pelo menos ali no convívio social, dentro da casa, do lar, para ele se sentir amado, para ele se sentir querido também, né? Então, a participação da família, gente, no tratamento é fundamental, tá? E o cuidador aí tem esse importante papel, né, de criar esse vínculo família-paciente, tá? E o psicólogo aí, né, deve estar fazendo reunião com o cuidador, com a família. Isso tudo é muito importante para transformar o lar, né, em um ambiente favorável na busca pela sanidade mental desse portador, tá? Então, diante disso, o cuidador deve, né, fazer com que a sua atuação seja imprescindível para o auxílio do tratamento do portador de esquizofrenia. Através de atitude proativa, né, o cuidador deve estar sempre aproximado desse paciente com a família, para aproximar. Por exemplo, se ele tem um irmão, você sente que esse irmão fica um pouco com receio, distante, o cuidador tem esse papel de aproximar, tá? Aproximar o vínculo com os pais, com os irmãos, né? Na busca da sanidade aí mental desse portador, tá? Então, atitudes proativas ajudam a melhorar e muito o curso dessa patologia.
Porque a esquizofrenia, gente, é um transtorno mental que necessita, sim, de cuidados especiais, tá? Então, diante disso, o cuidador, por meio de ações, irá auxiliar muito o portador de esquizofrenia e melhorar a qualidade de vida desse paciente. A gente não deve estigmatizar a doença psiquiátrica, né? Porque eles são, gente, são muito agradáveis, são muito amorosos, eles são carentes, tá? A gente percebe. Até porque a sociedade isola, tem medo, né? Quem tiver a oportunidade de trabalhar em um centro, né, social como CAPS, de socialização no paciente psiquiátrico, vocês vão ver como é gratificante, como eles são carinhosos, como eles são amorosos, né? Eu já tive essa oportunidade de trabalhar no CAPS. E os pacientes são, assim, apaixonantes, tá? Eles te retribuem o amor, o carinho, a atenção que você dá para eles, né? Eles ficam contentes, felizes, a hora que eles te veem até, né? E eles sentem sua falta. Se você tira férias, tira folga, eles vão sentir muito a sua falta, tá? Então, eles são extremamente carinhosos, são extremamente carentes de atenção. Ou, às vezes, porque a família, né, isola, acaba estigmatizando a doença, ou, às vezes, porque não tem condição mesmo. Às vezes, a família também é portador de doença mental, né? Até precisa de alguém para cuidar deles também. Então, gente, quando eles chegam, né, que eles recebem uma atenção especializada, eles retribuem com todo amor, com todo carinho que eles são capazes de dar, tá? Então, não precisa ter medo de trabalhar com doença tipo esquizofrenia, tá? Porque não é uma doença assim, igual um psicopata que vai te matar, que vai te agredir. É uma doença controlada, claro, você tem que ter certo cuidado, né? Manter, assim, certa atenção, nunca virar as costas, nunca ficar, né, dando bobeira, porque a gente não sabe, pode surtar sim, mas não é uma doença que você corre risco de vida, não precisa ter medo não, tá? Porque o paciente, quando ele é medicado, quando ele é bem tratado, ele vai te dar maior amor, carinho e atenção, tá? Então, é bem gostoso trabalhar com um paciente portador de psiquiatria, tá? A esquizofrenia está aí, o dia 24 de maio é o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, né? A gente viu que a esquizofrenia, gente, pode ser aí, né? Tem dois subtipos. Um que acontece a redução da massa cinzenta e outro que acontece o aumento dessa massa cinzenta, né? Nós vimos todo o sofrimento do paciente portador de esquizofrenia, né? Escutar vozes, né? É difícil uma pessoa ver, ter alucinação, né? É um sofrimento intenso. E que você, cuidador, vai poder amenizar, né? Esse sofrimento com delírios, com alucinação, trazer o paciente de volta à realidade quando ele começar a ter pensamento incoerente, tá? Quando ele ficar lá catatônico, apático, trazer ele para o meio social, fazer com que ele, né? Através de uma música calma, relaxante, de um desenho, de uma pintura, de uma atividade, de um alongamento, um relaxamento, eles vão gostar muito e isso ajuda a trazer ele para a realidade, tá? Então, o paciente esquizofrênico, ele precisa conviver com o meio social. E existem aí o CAPS, né? Assim como a gente viu a esquizofrenia, a gente viu o autismo, né? Então, olha aqui um portador de autismo, né? Conseguindo interagir, olhar, olho no olho com a mãe. Então, é tão gostoso, né? Quando você consegue ter esse retorno afetivo do paciente, tá? E olha o esquizofrênico, né? Ele vê muitas vozes, muitas alucinações, tá? Então, na próxima aula, gente, a gente vai ver aí encoprese e anurese, o que é, e hiperatividade, o que é, né? O TDAH, tá? Que é o transtorno aí de hiperatividade. A gente vai ver na próxima aula. E hoje a gente vai terminar a aula, né, falando aí que a jornada é sua, e somente sua, né? Os outros podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você, tá? Então pense nisso. Ninguém pode fazer o seu papel, né? Ninguém pode ser o melhor aluno da sala, ninguém pode ser o melhor profissional, isso depende somente de você, tá? Então, nunca desanime e nunca deixe, né, perder essa chama que tem dentro de você, porque você sim pode fazer você a melhor pessoa do mundo, né? E a gente constrói isso a cada dia, né? Não é de uma vez. E a gente vai ver lá na página 28 que tem duas atividades a respeito de esquizofrenia, né? Uma está lá, questão 1.
Quais ações devem ser feitas pelo cuidador em momento de crise do esquizofrênico? Então, o que será que você, cuidador, vai poder estar fazendo na hora que o seu paciente esquizofrênico, né, tem uma crise? O que será que pode ser feito aí, né, no momento aí de surto, de crise, tá? E a questão 2, gente, a questão 2, né, tá aí, né, elabora uma rotina em sala de aula, no caso, na casa de vocês, né, porque a gente não está em sala de aula, para um paciente portador de esquizofrenia. E, ao invés de você apresentar para a turma, você pode estar mandando uma foto no particular ou no grupo, tá? Então, aí, a respeito de um dia de rotina, né, com o paciente aí portador de esquizofrenia, tá? Agora, eu vou falar para vocês também na página 24 da apostila Saúde e seus cuidados, também tem 2 atividades sobre o autismo. Tá? Uma questão dizendo aí, número 1, diante de um diagnóstico de autismo, como familiares e cuidadores devem atuar no processo de aceitação da doença. Então, como será que você pode auxiliar a família a estar aceitando, né, a doença do autismo, tá? E na questão número 2, da página 24, diante de uma criança com autismo, quais estratégias devem ser aí utilizadas, né, pelo cuidador e quais devem ser evitadas, né? O que você deve evitar se você está cuidando de uma criança de autismo? E o que você deve estar utilizando para cuidar com uma criança de autismo? Então, gente, né, a gente vai ver que tem atividades da página 24, né, que é a respeito do autismo, e da página 28, que fala a respeito da esquizofrenia, tá? Então, a gente vai ver, né, que vai ter atividades, né, da página 24, que vai falar, né, sobre o autismo, tá? Sobre o autismo. E da página, né, e da página 28, que vai falar, né, sobre a esquizofrenia, tá? Então, né, que vai estar falando aí sobre esquizofrenia, né? Então, vou pedir para você fazer, né, e enviar a foto, tá? Então, gente, né, eu mandei no grupo, né, quais são as atividades que é para ser feita, e por hoje a gente vai terminar a nossa aula, né, que a gente viu hoje autismo e esquizofrenia. Na próxima aula vamos ver hipoprese, anurese e hiperatividade, tá? Quem quiser tá já dando uma olhada na matéria, tá bom? Então nunca se esqueça, né? A jornada é sua e somente sua. Outros podem caminhar com você, tá? Mas ninguém pode fazer por você, tá bom? Então, gente, fica aí, né, a dica de hoje, tá? Da frase de hoje. E eu espero vocês na próxima aula, tá? Na próxima semana. Nós estamos aí no meio da semana, né? Então, um bom fim de semana para todo mundo. Deus continue aí protegendo a todos, né? Se cuidem, tá? E espero vocês para a próxima aula. E conforme vocês forem fazendo a atividade, vocês tirem foto e me mandem, tá? E qualquer dúvida aí sobre o autismo, sobre a esquizofrenia, alguma coisa que não tenha ficado muito claro, vocês podem estar me perguntando, né? Porque eu tive uma vasta experiência aí da época que eu trabalhei em CAPES, né? Tive uma convivência, assim, bem próxima desses portadores de doenças psiquiátricas, tá? E digo para vocês que tinha medo, sim. E quando eu fui colocada para trabalhar, me apaixonei, tá? Hoje, se me mandarem novamente, eu vou com todo carinho, com toda atenção e com toda vontade, porque é gratificante poder ajudar alguém com transtorno psiquiátrico, tá? Se vocês tiverem oportunidade de trabalhar com psiquiatria ou com portador de alguma doença psiquiátrica, não perca essa oportunidade. Vocês vão ver, né, que é bem gratificante, é recompensador, tá? E às vezes a gente, né, fica com um pouco de receio, mas na convivência no dia a dia, você vai ver que compensa em muito o teu conhecimento, né? Isso te traz uma bagagem muito boa do que é realmente, tá? A vivência te traz a bagagem excelente do